Olá, Climbers! Por cá, Anderson Sales, analista, consultor e gestor, credenciado a CVM e sócio fundador da Climb Investimentos. Passando aqui mais uma vez essa semana e a gente vai passar aqui sempre, toda semana, com algum vídeo, alguma informação interessante para você que acompanha a gente no YouTube. Hoje nós vamos desmistificar a falácia, a fake news de que num eventual governo federal sob o comando de Lula haverá confisco da poupança. Segue a vinheta e logo na sequência a gente vai explicar por que isso é totalmente inviável, isso aí é uma falácia. Até já. Pois é, pessoal, o investidor hoje está muito preocupado, hoje 24 de outubro, eu tenho conversado com alguns deles, me procurado com apreensão sobre a diferença que faria na vida dos seus respectivos investimentos, dado um cenário do governo do PT ou um governo do atual presidente, ou uma reeleição do atual presidente Bolsonaro, certo? E entre as preocupações que me relataram, um risco aí, um medo acerca de do possível bloqueio de saldo em conta poupança por conta do governo Lula. E a gente tem explicado, e esse vídeo vem também nesse sentido, de desmistificar, dizer para você, investidor, que na nossa visão é uma coisa totalmente fora de cogitação. Inicialmente por aquela natureza pragmática que nós já mencionamos dias atrás em outro vídeo aqui, que permeia um e outro governo, tá certo? Então, existe muita cortina de fumaça, são dois populistas, né? E aí eles ficam jogando para a galera. Então, cada um joga para sua respectiva galera, tá certo? Bolsonaro para os seus seguidores, aquele seu público eminentemente evangélico, do agronegócio, empresários, etc. E Lula para aquele pessoal lá que segue a esquerda, que se desiludiu com alguma coisa do governo Bolsonaro, combate à corrupção, etc. Enfim, para os seus militantes. E além de falarem especificamente para seus públicos, né? Falarem o que seu público quer ouvir, isso que faz um populista. O que o populista faz? Ele fala o que o seu eleitor quer ouvir, tá certo? Se aquilo vai acontecer efetivamente, aí são outros 500, porque a gente sabe que não funciona bem assim. O sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira tem se consolidado. Então, nesses últimos anos, a corda foi esticada, né, esticada bastante dessa democracia, e ela não arrebentou e não vai arrebentar, porque é da natureza da pluralidade de um país como o Brasil. Então, são muitas forças políticas diferentes, são muitas forças econômicas diferentes, são muitos vieses ideológicos, de pensamento diferente. E isso não dá carta branca para nenhum dos lados fazer o que bem entender, tá certo? Então, esse vídeo é nessa linha, a gente vai atacar objetivamente, tá certo? Como a gente faz na gestão de carteiras, gestão de clubes e veículos de investimento aqui, né, na Climb Asset, e como nossos analistas na Climb Investimentos também enxergam o mercado em cima de números e fatos, não de ilações, tá certo? Então, a grande manchete é, no eventual governo do PT vai haver confisco de poupança, né? E aí eu falei que são dois populistas e que fazem discurso direcionado aos seus públicos, porque isso é da natureza do populista, mas também eles têm uma função de estar minando o discurso do outro, né? Então, ora Lula quer endemoniar o Bolsonaro e Bolsonaro vice-versa. Então aí vem essas informações falsas que assustam as pessoas. Mas a gente está aqui enquanto profissional para separar o joio do trigo, tirar a cortina de fumaça por trás do que efetivamente vai acontecer. Então vamos compartilhar aqui alguns gráficos, algumas informações importantes que vão matematicamente mostrar porque que isso é totalmente incabível. Vamos lá. Primeira informação oficial, lá no site do Banco Central, relatório de poupança. Então, quanto é que tem saldo de poupança no Brasil hoje, né? Dá um Google aí, você vai ver, uma fonte oficial. A gente não pode deixar de mencionar que a pauta econômica e esse processo de consolidação da democracia brasileira perpassou por um Banco Central independente, lembre disso, né? Então, não é independente como o Banco Central americano mas já é uma instituição, né? Um banco dos bancos com independência política, independência de governo, então mandatos próprios, etc. E tal. Isso dá muita confiança para o investidor e para os players do mercado, acerca, sobretudo, dos seus relatórios e informações.
Então está o relatório de poupança do Banco Central. Vamos abrir aqui o relatório e ver o que ele diz em termos de saldo de poupança no Brasil. Olhando aí a tabela, tá certo? Relatório de depósito de poupança, relatório diário, atualizado aí até outubro de 2022. Então, no Brasil, hoje, nós temos um saldo em caderneta de poupança, tá? De 989 né? Bilhões. Então, aqui aparece milhões, mas o número está em mil, tá? R$ 1.000. Então, você tem quase aí algo perto de R$ 1 trilhão em caderneta de poupança, tá certo? É um valor significativo. Agora, vale a pena mexer na poupança sagrada, dado todo o histórico que teve no Brasil? Quer dizer, essa seria uma única fonte de financiamento do governo, seja ele, mesmo que seja um governo de esquerda? Essa é a grande questão e que a gente vai mostrar aí alternativas que o governo tem e que a gente entende que a equipe econômica de Lula, tá, vai recorrer a isso porque já esteve no poder, já foi pragmático, tá certo? Então não há necessidade de mexer nesses quase R$ 1 trilhão de poupança. Por quê? Vamos ver aqui primeiramente, né, na sequência, o que existe além de poupança para financiamento do governo. Claro que cada recurso, cada origem tem suas regras próprias. Vamos aqui às reservas internacionais. Também o relatório do Banco Central falando sobre as reservas internacionais, o relatório de gestão dessas reservas. Então, é um recurso que está à disposição do governo, tá certo? Claro, cada um tem suas regras próprias, mas que está à disposição para ser utilizado de várias formas e de diversas formas. Muitos usos são restritivos por lei e outros, claro, com auxílio do Congresso você pode fazer. Então, vindo aqui para o sumário executivo, nós temos uma informação. Em 31 de dezembro de 2021, tá certo? Nós estamos aí quase um ano atrás, estamos em outubro de 2022. As reservas internacionais no Brasil totalizavam 362,2 bilhões de dólares, tá certo? Bilhões de dólares é um recurso à disposição do governo em reservas internacionais. Multiplicando isso aqui por 5, mais ou menos, você tem a ideia aí, uma magnitude de 1,6 trilhão de reais aí à disposição para ser utilizado e que é gerido, né, de maneira muito correta, muito adequada, técnica pela equipe do Banco Central. Esse dinheiro aí, a maior parte, 80% está em dólar americano, mas você tem euro, você tem ien, tem libra, tem algumas outras moedas em proporção menor, mas 80% está em dólares americanos, tá certo? E aí está mais uma fonte de financiamento do governo federal, né? Então, você tem lá pouco menos de 1 tri em poupança, tá certo? E você tem quase 1,6, 1,7 tri em reservas internacionais. É um valor muito superior. Então, por que você iria, por que o Lula, o governo de esquerda do PT, iria bloquear a poupança, tá certo? Em detrimento, por exemplo, de buscar essa fonte de recurso? Fica a pergunta para o investidor. Fora isso, existem N fontes de financiamento, tá certo? Claro que tem que ser utilizado da melhor forma possível, de maneira técnica. Mas você tem um governo que pode emitir títulos de dívida, né? Então, aí o Tesouro Nacional, uma forma de financiar a sua estrutura, né? Vamos pensar no governo de esquerda. Então, privatização seria uma forma também, uma fonte de recurso, mas fora do radar, naturalmente, do que seria um governo de esquerda. Mas uma gestão pragmática poderia pensar em rolagem de dívida pública, tá certo? É um caminho também aí muito tranquilo para ser percorrido. Então, que pode ser feito, inclusive, antes de mexer em reserva internacional, rolagem de dívidas, né? Do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional. Então, N forma de recursos que a gente entende, tá certo? Que são mais adequadas, né? Questão de trabalhar a taxa de juros, taxa básica de juros. Então, se é uma política mais contracionista de recessão, você pode aumentar juros está no limite, a gente entende. A equipe econômica posta aí pelo candidato a presidente Lula também é pragmática, entende isso. Não vai mexer em taxa de juros absurdamente. Lembre-se que o Banco Central é que mexe, o Banco Central é independente. Muita coisa depende do Congresso. Então, a fala é no sentido de pragmatismo, tá certo? Não há razão, muito menos política, nem tão pouco técnica, para se bloquear recurso em poupança dos cidadãos brasileiros.
Tá? Esse recurso é pouco menos de R$ 1 trilhão. Eu tenho um país, um governo que tem reserva de 1,6 tri de reais, reservas internacionais. Eu posso emitir título de dívida. Eu posso trabalhar ali taxa de juros e câmbio para poder equalizar esse tipo de coisa. Então, por que que eu, governo diz, mesmo que de esquerda, mas claro, com uma base econômica pragmática, que não fiz isso até hoje, eu tenho uma população com uma memória muscular de um trauma que sofreu com o Plano Real, lá do então presidente Collor, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente depois da ditadura, tá? Deixou essa marca indelével, então não faz sentido, tá certo? Não para de pé. Você pode querer votar em um e outro à vontade do que você achar mais interessante, mas não por isso, né? Lula, a gente entende, quanto profissional do mercado, que não há o menor risco de confisco de poupança, tá certo? Então, esse vídeo é no sentido de dizer que a equipe econômica de ambos os candidatos é pragmática, eventualmente um viés aí para a esquerda, no caso do Lula, ou à direita, no caso do Bolsonaro, vai existir. Mas, na essência, eles vão fazer o dever de casa. Porque vem um ciclo de alta, está preparado para o Brasil um ciclo de alta. O panorama internacional, a questão da produção de alimentos, tá certo? Uma guerra em curso com proporções ainda indefinidas, em pleno continente europeu. Então, uma série de coisas está acontecendo, tá certo? E levam a um ciclo de alta no Brasil, a ampliação da atividade econômica no Brasil, a injeção de capital para investimento em atividade econômica no Brasil. Então, isso está sendo posto e nenhum governo, seja direito ou esquerda, vai querer perder isso, deixar de surfar essa onda. E lembre, ciclo de alta é excesso de recurso. Eu vou ter excesso de recurso, o investidor internacional vai podar, vai colocar recurso no Brasil, porque ele teve que tirar da Rússia, porque ele está tirando de alguns países da Europa, com medo do que pode acontecer na guerra. Ele vem naturalmente para o Brasil. Então, num contexto desse, não faz o menor sentido, dada a premissa de que as equipes econômicas são pragmáticas e que os candidatos são populistas e querem apenas jogar aí com a opinião pública, falando aquilo que o seu eleitor quer ouvir, tá certo? E também minando aí, ou tentando minar o discurso um do outro, certo? Então, a fala é essa, a gente agradece aí o tempo, põe os comentários, sigam a gente no Instagram, Climb Invest, e fique à vontade para interagir com nossa equipe de analistas. Um abraço, valeu!